Conectando. Iniciar a gravação. Tá online já, Ronaldo. Peraí, tá iniciando, peraí. Online. Pronto. Conexão excelente. Aí, agora sim. Tem um delay, né? Pronto, Ronaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite, todo mundo ouvindo? Boa noite, gente. Pessoal, vocês estão escutando aí? Conectando. Iniciar a gravação. Todo mundo ouvindo aí, pessoal? Como é que quem tá na live aí? Se puderem dar um ok aí, se tá ok o áudio aí, por favor. Pessoal que tá na live. O outro Felipe não tá entrando, né? É, eu tô esperando a boa vontade dele, peraí. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Acho que o áudio do Felili tá Você tá me ouvindo? Tá pipocando um pouco o áudio, hein? O meu áudio? É. Ô Felipe, cadê você? Tá entrando, acabou de entrar, falou. Ah, tá, entrando. deixa eu permitir ele, tá bom. Adicionar a transmissão, boa. Ao vivo. Boa noite, Felipe. Boa noite. Para vocês que estão participando aí, 3 coisas. A primeira é saber se tá ruim o som aí. Tá chiando. Tá chiando o microfone de alguém. Tá com interferência. Vê se é o meu aí, Felipe. Então, vocês conseguem ver pessoal, quem tá o cavalo mastigando milho, esse é o ruído. Você tá comendo aí, Felipe? Tá de boa no notebook? Será que é o meu que tá? Eu vou pegar o adaptador do meu fone, peraí. Cavalo mastigando milho. Eu fico sem saber se é o meu que tá ruim. Não é meu. Até o deles. Será que se for em outro lugar mais longe não fica dando interferência? Se for o caso, eu entro com o celular, né? Será que é melhor? Não, Ronaldo, sempre quando você faz live no notebook, dá algum ruim? Eu nunca faço live no notebook. Bom, agora parou o barulho. Era aquele adaptador do Jackson. Então vamos lá. Parou o chiado. Acho que é do Felipe. Será que já foi? Bom, Tá ouvindo aí, pessoal? De boa? por favor, as pessoas que estão presentes na live, que eu agradeço a todos. Se vocês puderem... Tá de boa aí, pessoal? Vocês estão no chiado ainda? Tá Boa dando noite. pra escutar aí? O áudio tá bom, Felipe. Do Ronaldo também. Tá bom, então? Tá. Então era do meu adaptador. Pronto, já resolvi. Então tá bom. Perfeito. Do Ronaldo aí, todo mundo conseguindo ouvir aí? Ronaldo, Felipe, o Christian. Oi. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tá. Deixa eu dar uma abertura aí para todo mundo que está participando. Se vocês puderem... Bom, essa live vai ficar gravada. É um assunto bastante polêmico e bastante interessante, com muitos pontos de vista de muitos lados. E a gente tem a presença hoje do Christian, que é do canal InfoSquad. É uma pessoa que tem muito meu respeito, é um excelente profissional. Ele trabalha muito bem nessa área de reparos, aí, manutenção de equipamentos de hardware, e eu diria até em especial a parte de notebook, é um dos melhores aí que tem em todo o mercado. O Felipe Araújo, que é uma pessoa que teve uma curva de progresso monstruosa aí, fez vários treinamentos, já faz um bom tempo, aí, uns 2 anos, que ele está estudando muito, e hoje ele é um cara assim que, uma evolução monstruosa também.
trabalha na Hartec, né? Tá aí representando a Hartec. O Burt não pôde vir, mas o Felipe é um cara assim, um ponto fora da curva aí, um cara que se esforça. Eu vejo o cara saindo aqui, chegando cedo, indo embora, altas horas aí, fica trabalhando, estudando. O Felipe, que está representando a comunidade da linguagem neutra, todo mundo já conhece, TODES, essa parte do consumidor, assim, o reclamante, né? É isso aí, Felipe. O Felipe, né? Felili, pô, pelo amor de Deus. O Felili representando o consumidor. E eu sou uma pessoa que estou em todas as pontas. Eu fiz um vídeo, eu até tirei o vídeo do ar porque ele pode ter causado um duplo entendimento aí em determinadas partes. E foi bom porque o Christian me procurou e até a gente conversou sobre algumas sugestões de pontos de vista. E eu falei, por que a gente não faz uma live junto em relação a isso? Vai ser bem legal. E está aqui o Christian. Então, boa noite a todos. Obrigado por participar aqui com a gente. E vamos para esses temas que são tão polêmicos. Só queria fazer uma pequena abertura em relação a isso. Eu ouvi falar, posso estar enganado, mas eu não creio que eu estou enganado. Que os primórdios dessa lei aí, não posso estar enganado, é que nem eu falei, pelo que eu escutei, são provenientes da parte do mercado automobilístico. Na thumb que a gente colocou aí, eu fui procurar lá direito de reparar, eu vi na Europa, eu vi de equipamentos hospitalares, tá aí uma parte do logo de equipamentos hospitalares, tá dos equipamentos de automóveis, né, também. Então são vários, é um movimento muito grande pelo mundo relacionado ao direito de reparar. Eu tenho certeza que o Christian e o Felipe têm um ponto de vista abrangente sobre essa parte do ponto de vista do profissional que executa esse reparo. Eu tenho alguns outros pontos de vista, eles vão colocar eles para vocês. Mas, que nem eu estava falando, no mercado automobilístico, se confere mesmo que foi esse primeiro mercado aí que começou a trazer esse caso, pode não ser, né? Mas eu encaixei que realmente a gente compra um automóvel e é obrigado a trocar o óleo, qualquer posto de gasolina que tem um local para trocar óleo poderia permitir que você executasse a troca de óleo, filtro, e revisão, primeira revisão e tudo mais. E nós somos obrigados a fazer isso numa concessionária, numa autorizada. E com certeza os valores da autorizada são mais altos. Então eu acredito que isso tenha despertado aí um porquê que nós somos obrigados, né? Eu comprei o produto, eu comprei, sei lá, uma placa de vídeo, eu conserto onde eu quiser. Se eu quiser pregar ela na parede e transformar ela num quadro, eu transformo. Então, existe esse conceito, né? Então, em primeiro lugar, eu comprei, é meu, eu faço o que eu quiser, eu conserto onde eu quero. Então, isso aí é lógico que é válido. E eu queria pedir aí, primeiramente, para o Christian, né, que é o nosso convidado de fora do país. Ele não é brasileiro, ele é argentino, mas ele fala um português perfeito. Que ele passasse alguns pontos de vista aí do movimento, que ele é um dos caras aí que está vestindo essa bandeira aí sobre o direito de reparar. Vamos lá, Christian. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Felipe, Felili. Boa noite aí, galera. Obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo sobre este assunto que é muito importante para toda a comunidade técnica e também para os consumidores, né? Primeiramente, bom, eu sou argentino, porém eu morei 13 anos no Brasil, então tenho família no Brasil e tal, então por isso que meu português é bastante bom. E continuo em contato, obviamente, com a comunidade técnica do Brasil. Todo dia eu estou em contato com muitos técnicos do Brasil. Esse movimento que a gente está tentando colaborar do direito de reparar Brasil tem a ver com a possibilidade de conseguir principalmente peças de reposição dos equipamentos que são comercializados, ok? Ou seja, o importador ou fabricante, quando traz leva um equipamento para o Brasil,
ele vende esse equipamento, também ele deve disponibilizar peças de reposição. Essas peças atualmente existem, ok? Mas são disponibilizadas somente para assistência técnicas autorizadas, o que limita muito o acesso dessas peças de reposição. Bem, em coisas que acontecem de maneira frequente, por exemplo, falhas em teclado, é muito normal. Por quê? Porque vai cair líquido em cima, é normal, um acidente. Você pode ter comprado um notebook faz 2 dias, caiu líquido ali, estragou seu teclado, por exemplo. Né? Pequenas quantidades de líquido, não chega a estragar um notebook, não entra até a placa, mas pode estragar o teclado. Carcaça de notebook, tu comprou teu notebook faz 2 dias, pum, quebrou, caiu. Ok? Isso aí não entra na garantia. Isso aí não é garantia. Mas você precisa ter acesso às peças de reposição para poder consertar esse notebook. Aí é onde você acaba indo parar na autorizada. O problema de ir parar na autorizada, que nem eu menciono no vídeo que eu subi recentemente, é que às vezes a autorizada está a 200, 300 quilômetros da sua cidade. Às vezes a autorizada tem demoras muito grandes para poder efetuar o reparo. Às vezes a autorizada tem preços muito acima dos preços de mercado. E não digo que não existam assistências autorizadas que trabalhem muito bem, né? Mas sabemos que ocorre em muitos casos que você tem que ir na assistência autorizada porque só eles têm a peça e a assistência, de uma maneira ou outra, acaba te prejudicando. Prejudicando com respeito ao serviço que outro profissional poderia fazer, ou às vezes o serviço que você mesmo poderia fazer, né? Porque, que nem o Ronaldo falou, no caso de um notebook, no caso de um monitor, no caso de um telefone celular, um montão de aparelhos eletrônicos, não é um carro, né? Então, convenhamos que se o dono do aparelho quiser trocar uma peça, o pior que ele vai fazer é quebrar mais ainda. Ninguém morre. Que isso, inclusive, eu comentei contigo hoje, né, Ronaldo? Com o carro, eu tô até de acordo com o carro, com equipamento hospitalar, com certas coisas, eu tô de acordo que haja muito mais controle. Mas eu comprei um notebook, o notebook é meu. Eu dei bobeira, joguei aí caiu um pouco dessa água aqui em cima do meu notebook e eu quero trocar o teclado. Por favor, me venda a peça. Entendeu? E se eu, por ser leigo, acabo quebrando mais ainda o aparelho, vou me ferrar. Vou acabar levando um profissional que vai me cobrar o teclado e o conserto que eu quebrei, né? Entendeu? A gente precisava fazer um consenso colaborativo para que talvez isso chegue na mão de autoridades, porque a gente... eu tenho bastante força com fabricante, com bastante segmentos da sociedade. Bastante força que eu digo é que eu conheço pessoas que são bastante influentes. Só que assim, a lei no Brasil, para que a gente itemize isso e selecione de forma correta, porque eu cheguei a falar que em determinadas áreas, isso que você está falando é assim, absolutamente perfeito. Não tem nenhum sentido não existir esse tipo de peça de reposição. O medo e a maneira que a gente precisa relacionar para potencializar isso daí é achar um modo de descrever, de certa forma, os tipos de serviços e componentes que são obrigatórios e que devem ser obrigatórios mesmo, e aqueles que vão dificultar ou até encarecer determinados processos. Por que eu estou falando isso? Se a gente fazer uma lei, direito de reparar, imediatamente no Brasil joga-se essa lei e ela vai valer para, por exemplo, tudo. Então a gente está falando de carro, equipamento hospitalar e tudo mais. E eu te levei uns pontos de vista que eu tenho certeza que você considerou, porque você é uma pessoa muito inteligente, e assim como eu estou considerando esses e que eu estou achando perfeito, a gente só precisava achar um jeito de colocar, por exemplo, isso, e inclusive isso vocês que trabalham na linha de frente do reparo, tem condição melhor do que eu de falar assim. Por exemplo, vamos estender. A gente está falando da linha automobilística, que é um mercado monstruosamente gigante. Como é que a gente colocaria essa lei do reparo dessa parte da carcaça e colocaria, responsabilizaria
Da mesma forma no mercado automobilístico, porque o cara vai fazer uma revisão lá das rodas, do sistema, do alinhamento e, eventualmente, ele não tem a competência de fazer isso. Ou mesmo no mercado de placas de vídeo, como é que uma placa de vídeo passaria na mão de um cara de uma manutenção incompetente, que fosse lá queimar um elemento, fazer uma coisa bastante errada, e depois ela seria intensamente prejudicada a ponto de ficar condenada, do produto ficar condenado, ou até mesmo obrigar uma NVIDIA a fornecer o chip de processador gráfico que está queimado. Então, assim, como que vocês que têm experiência, poderiam falar, não, se o produto ele é soldado por encapsulamento, por exemplo, ele passa a não ser considerado um produto passível de troca. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu não sei. A gente precisa chegar num termo, porque quando isso for para o Congresso, eventualmente isso for aprovado, ele tem que ser aprovado de forma que ele favoreça o maior número de pessoas possíveis. E se isso cair dessa forma, ele pode encarecer o processo. Então, assim, vocês que têm muita experiência, poderia... Pode falar. Deu eco agora. Felipe, você mexeu, saiu, você atrapalhou toda a live. Eu vou te jogar daqui de cima. Vamos lá, agora com vocês. Seu Christian, se você quiser começar com o seu ponto de vista aí, eu posso complementar. Primeiramente, tudo depende de como o projeto de lei seja elaborado, correto? Existem vários projetos de leis que, da mesma maneira que você está falando, Ronaldo, como que a gente poderia especificar quais são os produtos que entram e quais são os que não? Eu acho que não vale a pena falar do mercado automobilístico, porque talvez é algo que, pelo visto, não entraria nisto, né? Seria um mercado isento, não aplicaria, talvez, ao mercado automobilístico. Isso, até onde eu tenho entendido... Posso dar um adendo disso? Porque, assim, exatamente isso. Tem tudo a ver com o que você está falando. A gente precisa segmentar isso. Claro. Porque se você colocar a lei sem segmentar, ela passa a valer para tudo. É isso que eu estou falando. Mas vamos ter em conta que não somos nós que estamos redatando o projeto de lei, nós estamos aqui debatendo para tentar ver todos os lados da moeda, todos os pontos de vista, né? Aqui, quem está trabalhando nisso aí é o deputado Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão. Ele está em contato direto com o Rogério Fernandes, da Notprint, para poder elaborar esse projeto de lei. Como sabemos, ou seja, o deputado, por mais boa vontade que ele tenha, ele não tem o conhecimento que nós temos. Não tem. Então, o assessor dele está em contato para que possamos, todos juntos, elaborar algo que seja coerente para todos e justo para todos, né? Não é que o Christian, o Ronaldo ou o Rogério vai sentar hoje à noite na sua cama e começar a redatar um projeto de lei. Não. Nós estamos basicamente assessorando o deputado, explicando como funciona o mercado, as deficiências do mercado, o que nós precisamos, né? Então, com certeza, tem que ser algo bem elaborado e estamos trabalhando nisso. Né? Então, a partiria, porque no Brasil também eu tenho algum conhecimento dessa parte, inclusive trabalho com leis há mais de 10 anos no Brasil, que garantias, né? E assim, é muito complexo, eu vejo coisas que se eu falar para relatar para você... Eu relatei algumas hoje para você e realmente é bastante complexo. Então, assim, o primeiro ponto, porque existe lá fora o movimento de direito de reparar da parte automobilística, existe da parte hospitalar, então, assim, o movimento de eletrônicos, falar de, por exemplo, componentes eletrônicos, o que a gente classificaria? A primeira parte seria o que está incluso neste movimento, por exemplo, celulares, computadores, notebooks, tablets, isso seria bastante interessante de temizar, de ser o ponto de partida, porque, que nem eu estou falando, se o Rogério, ou seja lá quem esteja orientando de forma a colocar alguma coisa, ele precisa direcionar, porque se isso vai para o Congresso e na hora de ser votado alguma coisa, ele cai para todos os segmentos,
vai ter muita coisa que combate e dificulta essa aprovação. Então, assim, esse é um ponto de vista muito interessante. A gente faria o direito de reparo para eletrônicos, especificamente, ou para determinados segmentos que a gente coloque. Não, com certeza. Eletrônicos de consumo, de um modo geral, né? Equipamentos eletrônicos, desde que, obviamente, não estamos falando de equipamento hospitalar, por exemplo, mas equipamentos eletrônicos de um modo geral. Eletrônica de consumo. De uso de consumo residencial, por exemplo. Claro. Exatamente. Então, eletrônica de consumo residencial. Onde entra não somente o celular, o notebook, a TV, senão que também entra, sei lá, um liquidificador, uma fritadeira. Veja bem, a linha, essa é outra coisa, a gente tem uma linha, se não me engano, chama linha branca, tem um nome dessa linha. A gente não precisa colocar mais essa linha, eu acredito. Eu acho que pode especificar melhor para que seja uma coisa que dê mais força para esse mercado. Que se a linha branca aí, ou esse tipo de linha de componentes tiver, eles podem aproveitar um projeto que está sendo elaborado para também, né, a comunidade, não sei, não vou dizer comunidade, mas o pessoal que trabalha com isso daí, trabalhar em cima disso. Eu acredito. Por quê? Porque agora vem uma segunda parte. Que tipos de componentes dentro dessa seleção seriam obrigatórios de ter de ter disponibilidade para consertar? Inclusive, que tipos de projeto devem ser autorizados aí, que devem ser públicos para que todos possam executar esse tipo de reparo. Agora, isso também é com vocês. Quantas vezes vocês têm que estudar, sei lá, um PWM, um componente que não tem informações na internet? Eu falo agora da minha parte de placa de vídeo. Às vezes sai um modelo novo e a gente vai procurar informações do PWM para fazer um mod. E não tem informações. A Infineon, por exemplo, não te libera isso daí. O próprio fabricante lá de fora não libera. A gente tem que ficar testando resistência por resistência. O maior risco de queimar um chip que não tem informações. Então, assim, isso aí eu gostaria muito que tivesse livre. Mas isso é uma coisa que talvez seja muito difícil de a gente conseguir, não sei. Claro, com questão a quais peças vão ser obrigatoriamente parte da exigência, com certeza, no ponto 1, eu já posso te dizer as mesmas peças que a autorizada tem. O ponto 1 é nem mais, nem menos. O mesmo que a autorizada tem. Peças que já existem no Brasil, peças que não vão adicionar custo a importador, a fabricante, porque elas já estão no Brasil, só que elas não são vendidas para o público. E elas não são vendidas nem para você, nem para mim, a não ser que você seja autorizado de uma empresa. O ponto 2 são manuais de serviço, esquemas elétricos, board view, tudo. Arquivo de firmware, tudo que a autorizada tem. Porque eles têm os arquivos, ao menos a imensa maioria das autorizadas tem a imensa maioria dos arquivos. Ok? Então, toda informação e arquivos que uma autorizada tem também deve estar disponível para o resto do público. Entendeu? Porque senão continua sendo uma situação de vantagem absoluta para assistência autorizada. E aí o que acontece? Se você não leva o equipamento na assistência autorizada, volta a falar do líquido, né? Você tem uma placa que caiu algo de líquido na placa, uma trilha rompeu, você não tem um esquema elétrico, e não estamos falando de datasheet, o esquema elétrico bastaria, e isso o fabricante pode fornecer. Você não tem um esquema elétrico, uma trilha rompeu, como você conserta uma trilha? Jogando um jumper de um canto para o outro, todos nós sabemos, ok? Se você não tem um esquema elétrico, nas placas de hoje em dia, que sabemos que são multicapas, uma quantidade de capa imensa, às vezes, como você vai achar o ponto? Tenho que soldar daqui onde arrebentou a trilha e vai para onde essa trilha? Você só acha um cotoquinho na placa. Depois que molha, né? Gera aquele efeito, aquela eletrólise. Só acha um cotoquinho da pista, da trilha. Então você tem que jogar um jumper. Para onde, se você não tem um esquema? E acaba sendo uma placa jogada no lixo por falta de esquema. Ah, mas autorizada tem. Entendeu? Então, basicamente, o que a gente está pedindo para começar, ou seja, o ponto 1 para começar o debate é o mesmo que a autorizada tem. Então, eu estou pensando isso daí, desculpa, mas eu tenho que tentar ajudar de alguma forma. Mas
por exemplo, muita coisa, eu estou falando da parte de placa de vídeo, muita coisa a autorizada também não tem aqui em termos de peça. A gente não tem nada de peça. Da Galaxy não tem nenhuma peça autorizada aqui, que eu saiba, não vem nada. Não vem nenhuma peça, 0 peças de reposição. Estou falando do nosso mercado de placa de vídeo. Se a gente vai fazer algum reparo, tem que pegar canibalizado de alguma coisa. E eu estou imaginando que você, por tratar muito notebook, então você pega lá, sei lá, um Dell, e os caras têm trocentos esquemas, ou você vai levar na Samsung, lá na autorizada Samsung, que tem 500 autorizadas Samsung, os caras têm tudo, tem a telinha, tem a capinha, tem tudo, entendeu? Então, eu estava vendo como é que a gente podia pôr isso daí, potencializar isso, de forma que, sabe, deixa eu tentar ser mais claro, eu não sei como é que o projeto de lei encaixaria numa lista de o que a autorizada tem. Como que eles colocariam isso? O que vai constar? Vai constar o que a autorizada tem, mas o que a autorizada tem? Então, assim, de uma forma prática, é muito, muito fácil de entender. Eu só estou tentando compreender como é que a gente colocaria isso para potencializar numa lei, para realmente obrigar que tivesse uma maneira de ter acesso para todos. Ou então, talvez até uma sugestão, de obrigar a autorizada a compartilhar com quem for, por exemplo, credenciado. Por exemplo, se você é uma assistência técnica, então você pode ir lá gratuitamente se credenciar na determinada autorizada para trocar informações e tal. Não sei, acho que poderia ser uma sugestão. A gente pode observar aí as autorizadas, né, Christian, como a Apple, que eles não podem, de certa forma, quando um MacBook danifica, dá defeito na placa lógica, o consumidor ele só tem a opção de, na autorizada, comprar uma placa nova, que muitas das vezes acarreta aí entre 50% até 70% do valor do produto, porque a Foxconn, que produz as placas para a Apple, de certa forma, ela proíbe que qualquer técnico Apple ou autorizada faça alguma intervenção naquela placa. Então, de certa forma, tem que dar uma olhada nesse projeto de lei, se o projeto sendo aprovado e a Apple fornecer a placa, se ela vai permitir com que você conserte a placa, repara, faça alguma intervenção no equipamento, eles disponibilizando componente, ou eles vão te vender a placa lógica completa, assim como eles fazem atualmente com as autorizadas. A base do projeto é que eles vendam a peça, ok? Justamente isso que você está mencionando é um dos pontos de partida do Right to Repair dos Estados Unidos, okay? Que inclusive é muito mais exigente do que o nosso. Eles querem tudo. E estão avançando com isso. Agora no início do ano que vem, vão começar a ser definidas as bases, mas eles estão pedindo tudo, até a última resistência da placa. Mas bom, um dos motivos que gerou tudo isso, há vários, mas um dos motivos que deu força, né, para esse movimento é justamente algo que eu também vi na Espanha, quando eu estive morando lá, que o pessoal falou: gente, a Apple agora já permite que você seja autorizada e eles vão te arrumar aí a tela original do aparelho, a bateria original do aparelho. E um rapaz que estava no meio dessa burocracia, né, para ser oficial da Apple, falou: mas eles proíbem consertar a placa. Então, esse é o problema. Onde está o direito de reparar? Isso não é um direito de reparar. Isso aí é uma empresa que quer te dominar. É uma empresa que, de uma maneira ou outra, está querendo dominar o mercado, está querendo impedir que certas coisas sejam reparadas. Isso não é direito de reparar. Direito de reparar a placa existe, você vende para ele, por que não vende para mim? Ah, não, porque você não tem, não sei, CREA, né? Por exemplo, a certificação que vocês têm aí no Brasil, uma das. Eu aposto aqui que, nesse momento, tem muita gente nos assistindo e muitos deles são técnicos excelentes e tem seus clientes e não tem CREA. Entendeu? Então isso aí já é outra história. Você tem que vender a peça. Esse é o direito de reparar. O CREA não dá prerrogativa de ninguém de consertar. O cara pode ter CREA e não entender porcaria nenhuma. E pode não ter e ser bom pra caramba. Então,
Eu Mas concordo aí em relação a isso. entra naquele fator que eu até conversei com o Ronaldo, que assim, determinados equipamentos têm aquela política, né, da propriedade intelectual. Então, nós sabemos que os MacBooks têm as suas proteções, né, referente a furtos, roubos, que se de certa forma o fabricante for obrigado a fornecer, você vai ter acesso tanto para reparar, como você vai ter também as possíveis cópias, né, as réplicas, um fabricante, outro fabricante, de certa forma, conseguir descobrir a propriedade intelectual daquele componente ali. Então, assim... Mas o que estamos pedindo é uma placa zerada. Se a ideia for clonar a placa, você pode comprar uma placa ou um notebook e tirar a placa, dá na mesma. Quem quiser clonar, não precisa da placa. Compra o notebook inteiro, tira e clona a placa. Isso aí que os chineses fazem, tentando elaborar técnicas de desbloqueio e tal. Eles compram o notebook inteiro, vender a placa. Ou não vender a placa, não prejudica em nada essa questão da pirataria, de clone, de nada. Usa engenharia reversa, acabou. Aí, compra a placa. Compra o equipamento, se não tiver placa. Então, assim, que nem eu tô falando assim, eu tô tentando ver diversas coisas, né? Eu tento encaixar no meu mercado, né? Que de placa de vídeo, o Felipe trabalha também com isso, daí ele entende. Mas temos mais um ponto aí também que é bastante interessante. Esse direito de reparar, esse projeto, que vocês estão muito mais por dentro do que eu, até porque estão colaborando com ele considera o produto direito de reparar apenas após o período de garantia ou também durante o prazo de garantia? Não, durante o tempo que for. Agora, obviamente, o que acontece? Suponhamos, eu compro um notebook. Aí acontece, sei lá, do meu notebook por A, B ou C estragar. Estraga a bateria, digamos assim. Então, eu tenho a opção de enviar na assistência técnica autorizada, manter a garantia, foi feito lá... É que nem... Aí tem muito parecido com o carro isso aí, né? Vai ser feito pela autorizada dos caras lá, manter a garantia e tal. Só que, gente, é uma bateria. Eu quero pegar e trocar a bateria na minha cidade. Ah, mas depois você pode ter problema se o seu notebook pifar, talvez a autorizada não aceite o equipamento em garantia. Não me importa. Eu recebo aqui muitos clientes com equipamento em garantia. E eu falo, isso aqui tá na garantia. E o cara fala, não, mas eu não vou mandar na autorizada. A autorizada fica lá na capital, são 350 quilômetros daqui. Me falaram que tem pelo menos 30 dias de demora. Eu não vou mandar na autorizada, eu quero que você conserte. Olha que situação. Só lamento a garantia, eles falam. Só lamento, para não falar outra palavra, dane a garantia. Entendeu? Olha que situação, como as coisas elas são naturais e naturalmente aparecem complexidades. Por exemplo, se a gente estiver falando da bateria, a troca de um simples componente que pode ser realizado por de uma maneira muito mais simples, tá perfeito, eu vou trocar a bateria, eu não preciso mandar num outro cara. Qualquer cara que sabe abrir um componente, que sabe abrir lá e trocar a bateria em um notebook, ele vai fazer isso. Mas e se a gente levar isso para um outro ramo de um cara que não entende de placa de vídeo, estou dando um exemplo do meu mercado, como pode cair, que vai fazer um rebaling à toa, vai condenar uma placa por determinado motivo, vai fazer uma porcaria daquela placa e vai dificultar que a garantia depois seja executada, porque ele simplesmente matou um produto que podia ter sido consertado de uma maneira muito mais simples. Nesse direito a reparar, o fabricante, dentro do prazo de garantia do fabricante, no qual ele se dispõe a consertar aquele produto, dentro dos prazos de lei, que são 30 dias, mas esse produto vai para um terceiro consertar. Se o terceiro for competente, muito bem. E se o terceiro for incompetente, ele pode aí causar um desastre no produto. Como é que fica nessa situação? Porque a gente sempre está procurando uma lei que funcione para todos os casos, que vai ser impossível, né? Para a maioria dos casos possíveis. Ronaldo, fica basicamente do mesmo jeito que tá. Eu já vi vídeo você dizendo que vocês recebem placa de vídeo que o pessoal quer garantia e a placa tá toda futucada. Isso já existe, não, mas sem aí o direito de reparar. Mas aí ele tem a garantia recusada, literalmente. Óbvio. Recusada.
Óbvio. Mas aí você vai levar um aparelho mexendo na garantia? Não, mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Isso é perfeito. Se o direito de reparar considera que se por vontade própria o consumidor leva para um terceiro dentro do prazo estipulado de garantia e acontecer alguma coisa, ele perde o direito à garantia do fabricante. Com certeza, imagina ele se eu vou vir aqui... Ronaldo, ele quebra o contrato de garantia do cliente com o fabricante, com a loja, né? Ele quebra o contrato. Porque você tem o termo de garantia, né, Ronaldo? Perfeito. Não tenho dúvida. Eu fiquei com dúvida disso, bastante dúvidas, porque eu falei assim, se o cara pode mandar para qualquer lugar, quem vai periciar depois? Porque o cara pode mandar para o fabricante e falar assim, não, eu mandei num cara bom, mas já estava condenado, já era um defeito de fabricação, isso já era um chip queimado. E quem vai comprovar se já era um chip queimado quando ele levou para um cara tentar soldar e fazer alguma coisa? Então, assim, realmente, se for nesses termos, a lei fica perfeita. Olha, se por vontade própria o camarada resolveu, com a garantia, com o direito à garantia gratuita, buscar uma outra alternativa, essa outra alternativa se responsabiliza junto com o cliente pelos acontecimentos. Aí fica perfeita a lei. Eu acho que, nesse caso, matou todo um leque de opções aí que se tornariam perigosas se a gente colocasse. Você imagina que eu não vou vir aqui falar para você, não, Ronaldo, a ideia é que se chegar uma placa toda cheia de reflow, você assuma a garantia. Não, isso aí é uma loucura, né? A gente não está aqui querendo prejudicar os fabricantes. Não, é que assim, veja bem, não é isso, Christian. Veja bem, eu como praticamente indo para 11 anos de trabalho com garantia, eu recebo placas absolutamente condenáveis, que você olha que vazou um water cooler lá, melecou toda a placa, um monte de coisa, mas a pessoa entra na justiça. Então, aqui no Brasil, qualquer um tem direito de entrar na justiça por qualquer coisa. Então, assim, por isso que essas coisas precisam estar claras em lei, porque o cara vai falar assim, não, eu levei numa assistência ultra competente e tal, e o cara abriu e falou que já estava com problema. Isso causa... ele tem o direito de entrar na justiça. Isso acontece, não tem como mudar isso. Pessoas entrando na justiça, isso vai continuar acontecendo, vai continuar. Pessoas que não entendem bem algumas coisas, pessoas, digamos, leigas, sempre vai ter, e pessoas que querem se dar bem, sempre vai ter. Então, tirar proveito. Com certeza, isso vai continuar acontecendo. Ô, Christian, aí na Argentina também é o mesmo padrão que a gente, 30 dias, um fabricante, um prestador tem, por lei, não? Ou é diferente? 30 dias para... Tipo assim, você tá com sua placa de vídeo, aí eu vou lá, mando pra Galaxy, tá com problema. A Galaxy tem 30 dias por lei no Brasil. Aí na Argentina sim, com certeza. Também aqui é 30 dias? Também são 30 dias. Legal, porém, deve ser padrão. Deve ser uma coisa padrão, né? Na maioria dos países, as leis são muito iguais ou muito parecidas. Tá. Eu estive trabalhando em outros países também na América Latina, como Colômbia, México, Equador. Estive morando no México um tempo. 30 dias. A base é mais ou menos a mesma. Mas o que acontece? Também sabemos, e é um fato, que depois dos 30 dias, se não te derem uma solução, o que você faz? Vai no Procon. E aí começa o... E aí é onde você fala... Ai, meu Deus, que raiva de ter ido pedir socorro para assistência autorizada. Entendeu? São casos que acontecem. E volto a dizer, não todas. Tenho certeza que existem assistência técnicas autorizadas de muito boa qualidade, mas é só você procurar nos fóruns da vida para você ver um montão de assistência técnica autorizada que dos 30 dias, não quis saber nada, 45, 60 e continua lá no limbo, entendeu? Tem um montão de casos, sabemos disso. Coisas que às vezes uma pessoa poderia, o técnico da sua cidade poderia consertar, entendeu? Mas precisava da peça. Christian, o que eu acho, assim, um movimento, o direito de reparar que muitos técnicos vêm debatendo sobre isso, é que, assim, vendo de uma forma mais técnica, é como se o usuário ele não quisesse depender de uma assistência autorizada e ele conhece um técnico que tem um CNPJ declarado com aquele ramo de atividade de
prestador de serviço de reparador de equipamentos eletrônicos e ele confia naquele técnico, ele quer que aquele técnico execute o serviço aquele técnico tendo o privilégio de ter as peças do fabricante. Porque, assim, tecnicamente, eu acho que essa lei ela seria um pouco burocrática nesse sentido. Ó, o direito de reparar, ele pode, sim, ser aprovado, mas para aquelas pessoas que têm comprovação, que têm o CNPJ demonstrando aquele ramo de atividade. Porque, assim, o Ronaldo deu exemplo do mercado automobilístico, a gente sabe que é uma bagunça, né? E para evitar essas dores de cabeça, o aconselhável é o direito de reparar, o fabricante fornecer a peça para o profissional que tem o registro que trabalha naquele ramo de atividade. Porque aí entra o fator que o Ronaldo falou. De certa forma, uma empresa incompetente danifica o equipamento. Como que você vai provar que aquele equipamento estava ruim ou não, o componente, o que eles fornecerem de fato? Tá, mas partamos dos primórdios de que uma vez que o equipamento foi mexido, esquece a garantia. O fabricante já não tem a obrigação da garantia, ok? Claro. Realidade, Christian, na realidade, se o fabricante pedir, porque assim, igual, é que a gente tem muitas coisas, componentes eletrônicos, igual, placa de vídeo, você manda pro fabricante, acabou. Agora a gente pega assim um som. A Sony pede para você levar numa autorizada da sua cidade. Você tá vendo como são vários leques, são várias coisas? Tipo assim, placa de vídeo não tem assistência, certo? Concorda? Placa de vídeo não tem assistência, você manda pro fabricante. Galaxy, vamos pegar como caso Galaxy. Não tem. Manda na assistência da sua cidade. Não, tem que mandar pra Galaxy de São Paulo. A própria Samsung não tem. Ponto, acabou. Agora você pega assim, igual, vamos lá, vamos pegar um no-break da SMS. Um no-break, marca SMS. Deu um problema, tá na garantia lá de um ano que você tem, um ano que você tem contrato com eles, mais 6 meses você cadastra no site, você tem 1 ano e 6 meses. Em 1 ano e 2 meses morreu. Aí você procura lá na internet qual que é um prestador de serviço deles. Vou mandar para assistência ali na Rua da Paz, aqui perto, próximo daqui do Tech Lab. Vou lá, levo. Cara, assistência não é legal. Eu falo por experiência, entendeu? Tipo assim, é muito complicado, cara. Essa lei pode ser que ela ajude, de certa forma, só que, cara, vai prejudicar muita gente. Tipo assim, muito fabricante, muita assistência, consumidor, porque a gente é refém de peça no Brasil. É muito refém de peça, cara. Peraí, vocês agora estão mudando um pouco de ramo, e eu poderia te dar um exemplo, já que estamos falando de vários ramos e tal, eu poderia te dar um exemplo muito legal, que inclusive tem a ver com o que o Felipe falou do CNPJ. Recentemente, está no Instagram, a minha geladeira pifou, ok? Minha geladeira tem assistência técnica aqui na cidade, até onde eu lembro, só que eu não quis mandar para assistência técnica, porque a minha geladeira eu paguei, e eu faço o que bem entendo com a porcaria da geladeira. Então, eu peguei, desmontei a geladeira, comecei a ver quais eram as partes, por que ela não ligava, comecei a medir continuidade no cabo, comecei a medir o fusível térmico que tem ali, um outro aí que ativa... O relé, tem um relézinho. O relé amperímetro, comecei a ver ali, pronto, acabei descobrindo que era o termostato. Jumpei ali, fiz funcionar, bom, vamos comprar outro termostato. Comprei o termostato, só que eu não posso comprar o termostato original, oficial e tal. Comprei um pelo Mercado Livre, que supostamente é igualzinho, só que quando veio não é igualzinho. O cabo era meio mais comprido, o material era outro, eu não sei, eu acho que me venderam aí uma cópia Xing Ling. Resultado, a minha geladeira que eu paguei e eu tenho o direito de consertar, agora funciona. Só que ela não tá desligando e ligando nos tempos certos. Então eu tenho que sair para conseguir outro termostato Xing Ling que eu tenha sorte de ser que seja mais compatível com o original, né? Com o original. Então, mas você fez porque você quis, certo? Não tem, você fez porque você quis. Não tem a ver somente com o CNPJ. Por que eu preciso ter um CNPJ para consertar minha geladeira? Não é questão, Christian. Eu não sei como funciona aí, mas você precisa de uma responsabilização disso daí. E quando você tem uma empresa e você tem um CNPJ, você fornece uma nota fiscal que é a sua garantia. Então é mais ou menos, acho que é por isso que ele está falando. Porque se você, como pessoa física, você não pode fazer fiz isso aqui. Quando você tem o CNPJ, acho que ele quis referir o CNPJ como um responsabilizador em termos da garantia. Porque na lei, esse tipo de serviço, ele tem 90 dias de garantia obrigatória. Aqui também. Mas então, você já sabe, se você consertar o seu aparelho, a garantia é você. Não, mas aí você está fazendo... Mal, se você se der mal, o problema é seu. Vai levar numa assistência e vai pagar mais caro. Agora, se você...
se você quiser levar em uma assistência, obviamente é recomendável você levar numa assistência que seja registrada. Para quê? Para ter a garantia. Agora, se você quiser que o teu tio conserte a sua geladeira, esquece a garantia. É a mesma coisa que se você consertasse. São coisas lógicas. Mas eu acho que quando ele falou isso, eu acho que ele quis referir isso, o CNPJ, e não que o CNPJ desse alguma prerrogativa de conhecimento, mas apenas a garantia de que você possa ser restituído de alguma forma em caso de não cumprir. Então, porque assim, sabemos que muito antes do movimento, a gente tem as burocracias, né, de cada país, no Brasil, enfim. Nós não sabemos como vai ser após a aprovação dessa lei, quais vão ser os requisitos, né? Olha, o fabricante estipulou, eu consigo te fornecer a peça, mas você tem que me declarar isso, isso e isso. Porque a gente sabe que no Brasil as leis são muito burocráticas para várias coisas. Então, a partir do momento que você tem um projeto de lei para comprar algum equipamento, algum produto que o fabricante te forneça, vai haver algumas burocracias. E eu acho essa questão do CNPJ, porque assim, Christian, você é um profissional, você tem uma experiência, você trabalha anos com isso. E assim, chega um cara aí, igual eu já trabalhei muito com notebook também, aquele notebook lá que você me mandou o tópico do Lenovo, que quebrou a carcaça. Chega um cliente, ele quer arrumar, ele quer dar a preferência para você, ele conhece, sabe que você é um bom profissional, você tem experiência, o teu ramo de atividade é esse. Então, aí que entraria o projeto de lei para os técnicos capacitados que não têm autorizada. Porque hoje o mercado está muito fechado nas autorizadas. Aí você vai numa autorizada, o cara te cobra, por exemplo, R$2.000 para poder trocar a carcaça do seu aparelho. Você comprando a carcaça do fabricante, vamos botar, cobraria R$1.000, 50% a menos do preço, dando a mesma garantia para o cara. E tendo o mais importante, que é a capacitação. Então, de certa forma, no Brasil, com as leis e toda a burocracia, que o Ronaldo é um cara muito estudado sobre isso, pode ser que ele consiga responder melhor, a questão da burocracia em relação, olha, eu consigo te fornecer a peça, mas você tem que ter tantos anos de assistência, de CNPJ, comprovar experiência para poder comprar. Você vai ter um cadastro na empresa para poder comprar. E assim funciona aí com hardware, distribuidor, por exemplo. Você tem o microempreendedor individual, como você tem a microempresa, você vai comprar determinada quantidade de valor aí de processador, placa-mãe no Aldo, no outro distribuidor qualquer, no All Nations, você tem lá um certo limite de acordo com o teu CNPJ, o quanto você fatura, você tem um X de descontos. Então, provavelmente, esses requisitos vão sim estar entrelaçados à questão Não. Ou seja, o que nós estamos, ao menos a nossa opinião, como falei, é algo que nós estamos colaborando com o deputado, assessorando sobre como funciona isso aqui, os objetivos e nos baseando também no projeto de lei que já existe nos Estados Unidos. Não há uma exigência, ou seja, obviamente, se o cliente quiser uma garantia, ele vai precisar procurar um profissional. Porém, a peça de reposição deve estar disponível para quem queira comprá-la. Isso é legal. Isso é legal. Olha, só intercedendo um pouco aí, Felipe, só corta quando você fala. Intercedendo, imperativo no Brasil, não sei como é em outros países, no Brasil é imperativo a lei do consumidor. Então, esses 3 meses de garantia legal, se você consertou no cara ruim, ele vai ter que responder de alguma forma por isso. Que a lei determina isso. Então, ele vai perder. Então, mesmo que ele não tenha nenhuma credencial para isso, ele vai fazer a besteira e ele vai ter que pagar por isso de alguma forma. Possivelmente, se ele fizer alguma coisa que danifique, até com algum tipo de indenização. Então, assim, esse é um ponto de vista. O ponto de vista que é um dos pontos de vista mais complexos, que a gente não tá focando muito, mas ele existe, e ele vai causar muita, que eu diria, conflito, é a determinação do que é a peça que eu preciso ter disponível. Eu vou dar um exemplo do meu mercado que eu entendo mais. Então, acontece que o cara vai levar uma placa de vídeo Galaxy dentro ou fora da garantia,
Vamos supor que a minha placa seja uma placa da marca A, que tem 1 ano de garantia. A maioria dos produtos tem 1 ano de garantia, né? Não vou citar a minha marca. Então, eu comprei uma marca que tem lá no Kabum, no Pichau, no Terabyte, numa loja pequena, tem 1 ano de garantia, aquela placa de vídeo. Após esse prazo, eu vou levar numa assistência técnica. E um cara que ele tem competência para entender, ele vai falar assim, esse chip de memória tem um problema num chip de memória. Você precisa de um chip de memória. Esse chip de memória, ele faz parte de uma listagem obrigatória para ter disponibilidade? Veja bem, chip de memória é uma coisa assim extremamente difícil de se alocar. Você não consegue comprar nenhum chip fora do fabricante. Se você tentar comprar da Micron, da Samsung, você não vai conseguir, da Hynix, você não vai conseguir comprar um chip de memória. Você vai comprar, quanto muito, no eBay, usado, recondicionado. O Felipe aí deve saber melhor do que eu. Então, AliExpress, ou seja lá onde for. Então, eu estou falando um tipo de componente onde o cara fala, eu tenho o direito disso, eu não nego que ele deveria ter o direito disso. Então, eu não estou assumindo o lado A ou B. Eu estou falando que é um lado que, por exemplo, causaria problemas. Porque o cara fala, não tem esse chip de memória, esse profissional tem condições de trocar, só que a gente não tem esse chip disponível. E se a gente tiver que, por exemplo, voltar, fazer a engenharia reversa para falar de onde vem esse chip, vem da fabricação, projeto, não vou pôr fabricante A ou B, NVIDIA, né, ou AMD no caso, é obrigado a disponibilizar tantos % de chip de memória para todos esses, até tantos anos de placa de vídeo, porque tem que ter 1 ano de garantia, não é um produto que tem a durabilidade de 1 ano, eu estou dando um exemplo, né? Então, no nosso caso, a gente tem 3 anos de garantia, até que, poxa, dá para brigar. Pô, a gente já deu 3 anos, tal, se quebrou no quarto. Não, mas o cara, ele tem uma placa de 1 ano, que ele pagou caro, e ele queimou um chip de memória, aconteceu um defeito no chip de memória, ele tem, na minha opinião, deveria ter o chip de memória disponível. É lógico, pô. Só não deveria se a placa não for minha, mas se a placa fosse minha, eu ia ficar louco da vida, porque não tem o chip disponível. Então, assim... Ronaldo, funciona da seguinte maneira, desculpa eu te cortar mais aqui. Não cortou. O que acontece? Os componentes eletrônicos, eu também trabalho com conserto de placa, que nem você sabe, então eu estou ciente da dificuldade de conseguir um módulo de memória, um GPU, um CPU, ainda mais hoje em dia, no meio dessa crise de semicondutores, ok? O que eu posso falar para você é que este projeto é algo que está começando agora, nós estamos também muito pendentes do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, onde eles sim estão lutando pelos componentes eletrônicos, ok? O que eu poderia dizer que, hoje em dia, se você, o fabricante, a Galaxy, para você não manda um GPU, ok, então não vou pedir um GPU. Mais adiante, se a Galaxy começar a enviar GPUs para as suas autorizadas, eu quero um GPU, entendeu? Não, basicamente isso. Agora, hoje em dia, você não ganha GPU, eu não ganho GPU. Não, mas veja bem, mas tudo bem. A gente está falando de uma igualdade, de uma hipótese de uma igualdade de ter o que a autorizada tem, que eu já concordei, tá ótimo. Só que a lei, ela dá o direito ao consumidor de exigir isso. E isso não vem da Galaxy, essa alocação vem primeiro de uma foundry. Essa foundry vai disponibilizar uma quantidade que já está rara e vai ter que distribuir por todos os A e Bs, entendeu? Então, quando você compra uma placa Galaxy, ou de qualquer marca, como a EVGA, você não sabe se vai vir Hynix, se vai vir Samsung, se vai vir Micron, tamanha a indisponibilidade de chips. Então, eu estou te falando que isso dá abertura, se não for colocada a lei de uma maneira bastante clara, dá abertura para que se abram muitos problemas. E assim como eu estou falando do meu chip de memória, vai ser um dos chips de um módulo de memória RAM também, ou de um monte de coisa que pode ter alguma coisa similar, entendeu? Então, assim, é muito importante que seja colocado de uma maneira clara para que isso possa auxiliar e não problematizar
a vida do consumidor ainda, de uma forma geral. Claro, com certeza. Eu acho que hoje em dia, como eu te digo, estamos lutando por peças de reposição, estamos lutando pelas partes não soldadas, basicamente. Não soldadas. Não Olha, soldadas. você hoje em dia. matou, Aí você matou 10 cachorros com tiro. E vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu posso te deixa eu falar uma coisa. Quando você falou aqui. partes não soldadas, você faz um afunilamento aí, especifica de uma forma bem... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, você que trabalha com placa de vídeo. Isso aqui no grupo do TechLab, um rapaz, março de 2020, dizendo: o cooler da placa de vídeo está bambo, consequentemente fazendo barulho. Como faço para ajustar o aperto dele? Você vai me dizer que isto não é uma peça? O sistema de refrigeração de uma placa de vídeo não é uma peça que poderia ser oferecida? Poderia ser oferecido. Só que assim, veja bem, no caso específico de ventiladores, a gente nem considera MTBF, a gente considera MTTF. Ventilador não é um elemento que a gente considera um elemento de reparo, ele é um elemento de troca. Estou só te falando. Então, eles deveriam ter ventiladores de reposição. Inclusive, a gente toma o cuidado de ter ventiladores de reposição. E você está falando uma coisa muito clara. Quando você falou assim para mim, peças não soldadas, se isso estiver estipulado dessa forma, ele já vai definir muita coisa. Eventualmente, algum camarada vai chegar e falar, mas e essa peça soldada? Porque o cara vai falar assim, mas o capacitor é soldado. Então, assim, veja como tem complexidade. Eu não estou dizendo o que é justo, por favor. Não me entenda como eu julgando. Eu estou do lado do consumidor, assim como todos aqui. Eu sou muito mais consumidor do que fabricante. Para um produto que eu trabalho e vendo, eu tenho 500 mil coisas que eu consumo. Então, sou muito mais consumidor do que um fabricante. Mas é importante, eu insisto que é importante deixar bem claro o que vai ser coberto pela essa obrigatoriedade de componentes. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma lei onde é obrigatório, isso é obrigatório, já é obrigatório no Brasil. Se você tem, vou falar do mercado de carros, mas tem um monte de coisa, ter peças de reposição por tempo suficiente, que se considere suficiente. E olha que incrível, isso é obrigatório, mas não é determinado, não existe o quanto é o tempo suficiente. Claro, infelizmente eu quero acreditar que nesse tema que eu mostrei ali, nesse tópico da RX 570, eu quero acreditar que houve algum mal entendido, porque senão já deveríamos considerar de que o importador dessa placa de vídeo Safira está atuando fora da lei, porque é uma placa fabricada, se não me engano, 2017, né, RX 570, acho que era, fabricada em 2017, por aí, então consideremos que a placa pode ter sido adquirida no Brasil em 2018, é normal a gente pegar a tecnologia depois e tal, ainda até tem depois, tempo que o equipamento está em estoque, tem estoque, né, da placa, então pode ter sido 2018, beirando ali 2019, e o cara em 2020 precisava um cooler e não tinha. Então, eu acho que um ano é algo que qualquer fabricante deve cumprir e, bom, por algum motivo o rapaz ali não estava tendo esse direito dele, né? Talvez ele se informou errado. Aqui eu gostaria de te mostrar outro exemplo. Deixa eu jogar a captura aqui rapidinho. Outro exemplo que é de um fórum da Lenovo, que é o que eu passei ali para o Felipe Araújo no outro dia. O consumidor com o seu notebook com a carcaça destruída, um Yoga 520, entendeu? Isso aqui tem desgaste, não precisa nem levar tombo, a dobradiça vai ficando dura e bom, termina estragando, termina arrebentando tudo. Aqui, basicamente, o suporte da Lenovo diz, porém, nesse caso você deve seguir com a troca da carcaça. Porém, o serviço de troca da carcaça nesse equipamento não está disponível no momento. Ou seja, a Lenovo dizendo, vire-se. Depois, perdeu, um detalhe. O equipamento diz que em menos de 2 anos falhou. Em menos de 2 anos o equipamento falhou, é um post de novembro de 2020, ok? E mais adiante, eles são ainda mais cortantes aqui no final, onde dizem,
lamento pelo transtorno, o serviço de reparo para esse equipamento foi encerrado. Você vendeu o equipamento em 2018, em 2020, ó, vire-se. Não tenho peça de reposição, não tenho serviço técnico, não tenho Mas nada. posso falar uma coisa, Cristiano? O cara ganha fácil aí. Aqui ele ganha fácil. Mas por que a gente tem que ir na justiça, cara? Não, você tem Por que ir na justiça. Tem que um advogado indo pro é assim. Porra. Mas o direito de reparo vai direcionar muita gente à justiça. Porque funciona assim. Muitas empresas no Brasil, elas só se movem quando elas são acionadas. Isso acontece, entendeu? Então, assim, a gente procura não ter ação, cumprir a lei direitinho, mas, assim, tá cheio de empresas, você vê ali, que os caras vão na justiça porque o cara realmente não cumpre. Essa parte de falar assim, vamos encerrar o seu caso porque não vamos achar com produto de 2 anos, se ele entra na justiça, ele vai ter uma... Não posso falar que ele vai ganhar, porque quem vai julgar é um juiz. Então, assim, o juiz vai avaliar a consistência das informações dos dois lados. Sempre assim, um juiz ele vai pegar provas de um lado e provas do outro. E assim, se realmente isso foi um desgaste, quebrou em 2 anos, do jeito que está aparecendo aí, ele tem todo o direito. Inclusive, só para te falar, para amenizar esse sentimento ruim, quando uma pessoa entra na justiça, ela tem aí até mais ou menos R$44 mil para ele entrar numa justiça que é um juizado especial, um juizado diferente, onde ele não precisa pagar. E num caso desses, onde ele tem toda essa perda de tempo, essa dor de cabeça por causa de um produto que, poxa vida, é mais ou menos que intuitivo e óbvio que esse equipamento teria que durar mais tempo do que esses meros 2 anos aí por um notebook, que é um produto caro, ele também poderá entrar com alguma forma de compensação em cima disso, que aqui a gente chama de danos morais e tudo mais. Então, assim, a empresa que se indispõe a atender o corretamente e tudo mais, ela também está sujeita a pagar mais por isso daí, né? Eu vou te contar uma coisa, que nem eu mencionei anteriormente, eu trabalhei em vários países, morei em vários países. Sinceramente, o mercado é muito parecido em todo canto. Porém, tem uma coisa que eu vejo no Brasil que eu não posso deixar de falar. Infelizmente, o povo brasileiro está acostumado a procurar um advogado para que coisas que não precisariam de um advogado sejam cumpridas. Isso é lamentável, está se transformando em algo de rotina. Para que as pessoas, as empresas atuem com transparência, você precisa de um advogado. Não, você não precisa de um advogado. Infelizmente, no mundo normal, você tem a sua... Mundo normal, você tem a sua carteira. Com você. Meu, eu tenho... Olha, deixa eu falar uma coisa. Vocês argentinos têm uma descendência, um modelo europeu, já eram muito desenvolvidos, décadas e décadas atrás, e aqui no Brasil é muito diferente, de verdade. Aqui, você procurar a lei, só para te falar uma coisa, você procurar a lei é muito comum e obter vantagem é muito comum. Eu vou contar uma história para vocês, é até curioso. Eu estava na Fry's, Estados Unidos, e com um problema lá para resolver de um produto que eu tinha comprado. Só que eu, como trabalhava na Corsair na época, os pessoal já conhecia, vendia muito, eu levei a minha ideia com o cara e expliquei. E aí ele falou assim para mim, olha, a gente não gosta de vender para brasileiro. Eu falei assim, pô, você me fala uma coisa dessa, cheio de pessoas da Índia trabalhando lá, hindu. Ele era um cara descendente de hindu, percebi. Daí ele falou assim, eles vêm aqui, compram o produto enquanto eles estão aqui nos Estados Unidos, aí eles pegam e depois eles vêm devolver o produto. Eles usam, compram, usam e vêm devolver o produto. É cada coisa que eu escuto. Eu vou te contar mais uma. Quando eu comecei no mercado de hardware, pela segunda vez, porque eu tive 2 ondas de mexer com hardware, a segunda vez, porque eu fiquei um tempo sem mexer, isso aqui era quanto? Era 2005, mais ou menos 2006. Ninguém que eu conhecia tinha sistema de water cooler e hidrocooler. Eu conheci um cara na Sidewinder, que vendia water cooler, blocos e tudo mais, sei lá, em 2005. E ele falava assim, a gente não entrega para o Brasil, porque o brasileiro compra,
depois ele cancela, depois que mandou o rastreio para ele cancela. Ele cancela. Tá cheio no eBay que não manda para o Brasil. Mas eu sou diferente. Eu fui lá e falei com ele, olha, eu te pago adiantado, por favor. Aí eu acabei me tornando amigo dele. Então, assim, cara, a lei aqui precisa funcionar de um jeito diferente, porque aqui existe toda uma parte correta, existe toda uma parte bagunçada. Eu cheguei a falar, você deve ter visto no vídeo que eu retirei do ar, sobre a lei do arrependimento. Aqui o cara compra um livro, lê, ele tem uma semana para devolver. Ele lê o livro e devolve. Entendeu? É impressionante, porque tem a lei do arrependimento. Então, assim, vira a lei da vantagem. Então, uma lei que tem que funcionar para ajudar, que deveria ser perfeita, é utilizada também por pessoas que querem obter vantagem. Não, com certeza. Aí no caso, você está mencionando vários casos onde o consumidor tenta lesar a empresa, né? Isso acontece em tudo quanto e onde a empresa quer lesar o consumidor toda hora também, então... Claro, que é isso que eu apontava. Se supõe que você, para poder ter os seus direitos como consumidor, você simplesmente precisa da sua carteira. Você entra numa loja, você tira a carteira, paga, leva embora e a partir daí você é consumidor e tem que ter os direitos do consumidor que devem ser respeitados. Não tem porquê, não deveria ter porquê você sair correndo atrás de um PROCON, atrás de um advogado, todo esse problema que estamos tendo. Creio eu que esta lei do direito de reparar, ao menos no nosso ramo, vem a fortificar isso, ok? Eu acho que fortifica o consumidor, é lógico. Com certeza, fortificar o consumidor, até porque e o profissional também que repara. Até porque, com certeza, até porque sabemos que muitas empresas que deveriam fornecer essas peças de reposição durante X quantidade de tempo, né, que não está especificamente determinada, mas X quantidade de anos, deveria estar ali essas peças de reposição disponíveis, nem na autorizada tem quando o equipamento sai de linha. Então, nós já temos uma lei que não está sendo plenamente cumprida, em muitos casos, não digo em todos, que, com o direito de reparar, poderia ser muito melhor fiscalizada. Entendeu? Porque todas as pessoas têm o direito de comprar a peça de reposição. E se você não tiver essa peça de reposição, que nem aconteceu com o Lenovo ali, o equipamento menos de 2 anos, não temos a peça de reposição, você vai ter muita gente para reclamar, porque muita gente tem o direito de ter aquela peça. Então é uma lei que também vai ajudar a que as outras leis sejam cumpridas como corresponde, né? Olha, eu tenho outras coisas também que você falou do fornecedor, e eu não vou falar a marca, porque é uma marca concorrente à minha. Mas a gente viu aqui, porque recebe e sabe. Mas eu vi mensagem, os caras pegam uma placa de vídeo, que é nossa área, manda para o fabricante, e o fabricante coloca a placa de vídeo, liga da tela, e ele fala, tá funcionando, e manda de volta. E se defende. Daí o cara manda, aí vem aqui, a gente olha, não tá funcionando. Pode falar lá que tá com problema. Tá? O cara põe... Cara, a empresa, ela vê se tá funcionando. Coisa de 5 minutos. Ela liga lá um negocinho, 5 minutos, 10 minutos está funcionando. Quando a gente vai fazer um teste de placa aqui, o Felipe é testemunha que ele conhece. Fica, 10 horas, 15 horas, 20 horas fazendo o teste, roda software modular, roda o diabo a 4 para ver se realmente, para não voltar para o cara. Então, quer dizer, o que você fala que é o lado de lá, que é o fornecedor pilantra, tá cheio. E não é só pequeno, não. É fornecedor grande pilantra. Um monte de fornecedor grande pilantra. Não é pouco, não. Não, com certeza. É o famoso teste que eles fazem na China, né? Infelizmente, volto a dizer, não vou generalizar, devem existir fornecedores chineses de muita responsabilidade. Porém, infelizmente, na maioria dos casos, deu vídeo, tá pronto. Exatamente. Aqui recentemente olha, eu tive um cliente que falou: importei a placa da China, importei a placa-mãe do meu notebook, importei da China, coloquei e não funcionou. Ou seja, o cara importou e acabou trazendo para mim o notebook com as 2 placas para tentar montar das 2 uma, entendeu? Olha, tem um amigo assistindo aqui, Stefan Moser, ele fala, tem outras histórias aqui também. Esse camarada aí, bicho, ele ficou 4 meses
para receber uma placa. Quando ele recebeu uma placa usada, sem nota. Cara, o cara compra uma placa com nota, recebe a placa sem nota, usada, ainda deu um monte de coisa, ainda foi ameaçado aí pelo atendente. Meu Deus do céu. Então, ele sabe o que eu tô falando, ele tá assistindo a gente aí. Então, ele falou assim, tem outras histórias aqui com cara de bravo. Mas é isso aí, cara. É muito importante. Eu sei que essa lei aí já ganhou muita força pelo mundo, não é? Isso não tem mais volta, né? Já ganhou muita força. E aqui eu tenho certeza que tem um movimento bastante forte aí surgindo. A gente está fazendo só uma gotinha no meio do oceano, mas assim, vou estar sempre disposto a colaborar com isso e sempre esperto, sabendo que, no Brasil as coisas são muito difíceis e que elas precisam ser assim muito, muito, muito bem feitas para não prejudicar mais do que ajudam. Mas de antemão eu digo, eu não conheço um modo de fazer isso que seja perfeito para todos. Apenas que seja feito da melhor forma possível. Como o Christian mencionou, né? Eu acho que o pontapé inicial aí seria com os periféricos, né? Do notebook, os teclados, as carcaças, igual o caso aí desse cliente, né? Até porque alguns outros determinados componentes, eu deixo aqui a minha opinião em relação a disponibilizar um componente mais sensível, um PWM, um MOSFET e tal. Um consumidor qualquer vai ter direito a isso. Só que assim, a gente sabe, tanto você, né, Christian, que trabalha anos nisso, que você tem técnicas para poder soldar corretamente, não danificar o CI. Então, na parte assim mais dos componentes afim, por isso que eu mencionei a questão de você ter um ramo de atividade, porque se os componentes que compõem uma PCB o fabricante disponibilizar, provavelmente vai ser só para quem tem uma patente, um CNPJ relacionado ao ramo de atividade realmente que está ali trabalhando nesse ramo, já comprova uma certa experiência. Agora, em questão de carcaça, teclado, eu já trabalhei com notebook, muitos clientes já passaram por isso, já de, porque assim, você faz recuperação de carcaça, e eu já expliquei para muitos clientes, olha, a recuperação de carcaça, ela fica funcional, não estético. Há casos que, infelizmente, vai afetar na estética do produto, mas o produto fica funcional. E o cliente, incomodado, de certa forma, queria uma carcaça original. Então, esse projeto, pelo que a gente conversou, vai favorecer muito ao consumidor que quer manter a originalidade do aparelho, não quer afetar a estética, né? Você vai ter... Não, aqui com o delay, às vezes eu penso que parou de falar. Pode terminar, por favor. Então, assim, no quesito inicial, que são os periféricos, como placa de vídeo cooler, você tem ali um backplate, às vezes, né? Os notebooks, telas, MacBook, principalmente, que é um mercado, assim, o Apple, ele é um notebook muito valioso, né? Ele tem você vê que você tem MacBooks no mercado de 2012, 2013, que o preço aqui no Brasil é exorbitante. Você vê que nos Estados Unidos já não é tanto, né? Então, assim, eu preciso de uma tela para um Apple. Você vê que é muito difícil você ter uma tela. E quem tem, vende caro. Você pega uma tela retina de um Mac aí, é 3, 4 mil reais. Isso no mercado paralelo. Quando você acha. Se você fizer uma breve pesquisa aí nos marketplaces aqui, no Mercado Livre, enfim. Então, quando você me disse isso, porque assim, como o Ronaldo falou, que eu concordo plenamente com ele em relação aos componentes e a questão da propriedade intelectual, eu acho que no quesito de periféricos vai ter uma aprovação assim meio que rápida. Eu acho que vai ter uma facilidade de ser aprovado em relação aos acessórios, que é o que mais as assistências depende. Você precisar, por exemplo, de uma bateria, que você vê que o MacBook, quando estufa uma bateria da defeito, você só tem aquelas baterias da China. Assim como você mencionou também, vamos aí para o ramo dos consoles, dos videogames. Você pega um PS4 Pro que queima uma fonte, você compra uma fonte da China aí, você paga 800, 900 reais numa fonte que você não sabe a procedência, você não sabe se ela é recondicionada ou não, entendeu? Então, nesse sentido, plenamente, o direito de reparar ele vai entrar nesses nichos. Olha, uma fonte eu consigo te vender, agora um transistor interno, um transformador para resolver o problema dessa fonte, eu já acho que aí já é um pouco mais complicado. Mas
das peças principais que compõem ali os periféricos, né, as coisas que são removíveis e que é de fácil reparo até do usuário, do consumidor final, seria mais fácil a aprovação. Igual o teclado que você menciona, para trocar um teclado tem máquina que são 4 parafusos. Então o fabricante consegue te fornecer, e você vai ter a opção, comprar um teclado original, pagar X ou por paralelo e pagar Y. E tem consumidor que tem a preferência por manter o produto original. Assim como temos o mercado dos iPhones. Você sabe que o mercado dos iPhones, muito consumidor, olha, eu já trabalhei com assistência de técnica de celular, onde o consumidor, olha, essa tela é original? Eu falava, infelizmente não. Tela original quem tem é só a Apple. Então, você vê que hoje os chineses, se eu não me engano, tem 4 tipos de peças que eles vendem de frontal de iPhone. Eles têm a tal da OLED, a LCD, que é uma tela muito inferior, é considerada uma tela, se eu não me engano, de terceira linha. E tem uma outra Super AMOLED que é próximo ao original. Mas não, de certa forma, ela tem uma boa qualidade, mas em relação de sensibilidade ao toque, é bem próxima do original. Então, o mercado, de certa forma, pegaria todo esse ramo. A questão dos manuais que você falou, softwares, firmwares, board view, o fabricante te fornecer isso. Só que aí entra outro ponto. Nós sabemos que, em específico, o iPhone e notebook, você tem muitos fóruns pagos, que chinês às vezes tem os esquemas elétricos de iPhone e notebook, que aí você tem lá o VinaFix, que você que é técnico trabalha, você paga lá, você tem o teu acesso. Então, de certa forma, como vai ficar o mercado desse pessoal que fornece os esquemas, você tem que pagar. Então, assim, entra também, Christian, a questão monopólio. Você tem determinadas, por exemplo, o mercado de peça paralela dos iPhones. Como ficaria esse mercado? Porque, assim, a gente está brigando pelo consumidor, mas você também tem que ver que tem uma força por trás disso aí, o mercado dos paralelos. Como que eles vão reagir a isso? Como que eles vão debater sobre isso? Porque, assim, pode ir lá, pode falar. Bom, primeiramente, a questão, que nem eu falei no início, também está bastante indo da mão com o que acontece nos Estados Unidos. Ok? Hoje em dia estamos falando de peças de reposição, estamos falando de componentes que não estão soldados na placa, porém, é óbvio que ano que vem a HP começar a distribuir controlador de fonte, CPU, GPU para as assistências autorizadas lá nos Estados Unidos, é óbvio que a gente pode lutar pelo mesmo, ok? Mas, Sim. a princípio, estamos falando de peças de reposição, componentes não soldados. Estamos falando de um montão de coisa, que nem você falou de maneira excelente, né? Estamos falando de teclado, de carcaça, de tela, de tampa, de dobradiça, de flat, de placa-mãe, de dissipador, de cooler, de palm rest. Estamos falando de tudo. Tudo o que, basicamente, tudo que compõe um notebook. Também estamos falando, por exemplo, de fonte, que nem você falou, das fontes de PlayStation 4. Estamos falando de celulares que tem tela, bateria, a placa, a carcaça do celular, ok? Então, é algo que abarca um montão, tem a ver com um montão de peças de reposição. Não é só uma questão de carcaça, teclado, tela. Tem muito defeito que pode ser consertado se a gente tiver essas peças de reposição, que infelizmente não temos, ok? Depois, ao mercado paralelo, você citou, por exemplo, o VinaFix, que é um fórum que vende esquemas elétricos. Como posso te dizer, eu não tenho registro de que o dono daquele fórum trabalhe na indústria, então eu não sei de onde aqueles esquemas saem. Então, eu sinceramente também não vou me preocupar em como ele arruma os esquemas, ou o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com a empresa dele, que eu não sei que tão legítima é. O que estamos lutando aqui é para ter esquemas elétricos de maneira legítima. Não estamos nos preocupando com o que vai acontecer com um site que vende esquemas que ninguém sabe de onde saiu. Então, isso aí é problema dele, empresa dele, entendeu? Nós sabemos que esse mercado que a gente está tentando brigar aqui, ele é muito grande no ramo de iPhones, você sabe disso. iPhones, hoje você tem uma gama de informações, board views, esquemas, enfim. E o que acontece? O que eu ia mencionar em relação a isso é o seguinte, Christian. Em relação ao que a gente falou sobre periféricos,
uma coisa que é simples, o consumidor final, olha, o cara te compra aí um notebook, ele quebra a tela acidentalmente em casa, ele vê ali um troubleshooting, que isso daí é uma coisa que o fabricante, caso vai fornecer, que é o guia de reparo, procedimento técnico deles. Você para trocar a tela é isso e isso. Só que assim, a partir do momento que você precisa trocar um componente mais específico, um PWM, um Super I/O ou um PCH, que envolve fatores temperatura, ambiente, clima, em relação o cara não tem um ambiente adequado e não tem uma máquina de retrabalho adequada para poder trocar um chip daquela placa. Ele vai danificar esse chip. Então, isso daí já é uma coisa assim mais complexa para se brigar em relação ao direito de reparar. Mas uma coisa mais simples, por exemplo, um teclado, um notebook, coisas que não envolvem engenharia, técnicas, procedimentos mais assim complicados de se manusear, que tem que ter uma certa experiência, que é solda, temperaturas, rampas, igual a gente que trabalha, que tem experiência com rebaring, já fica mais difícil o consumidor final ter acesso aí, tanto na área de notebook, game, enfim. Você tem um PS4 que está dando luz azul. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter pegado o caso assim. O PS4 que dá luz azul, ele pode ter N defeitos. Pode ser até, de fato, a APU danificada. Só que aí, ele leva num cara, por exemplo, ele leva em você que tem experiência. Aí, você constata para ele, olha, a tua APU está danificada. É um sistema criptografado. Então, a APU ela é casada com Renesas, com Syscom, com NAND, enfim. Aí você requisita a Sony. Eu acho que já seria mais difícil a Sony te vender um kit. Olha, você afirmar para a Sony que a tua placa está em perfeitas condições e que você quer uma APU. Mas aí, no caso, estamos debatendo problemas do futuro. Ou seja, a questão é que, hoje em dia, não estamos falando de peças, de componentes. Hoje em dia, estamos falando de peças de reposição. Ok? Se a coisa mudar, o panorama mudar, internacionalmente, isso possa vir a afetar aqui no Brasil também, seria legal, se vocês acharem legal também, a gente se junta e fala de novo sobre esse novo panorama. Mas a gente também não pode entrar num debate sobre coisas que não aconteceram. Temos que debater sobre o que é hoje em dia. Hoje em dia, peças de reposição. Não, perfeito, mas pelo que você passou, o Holzman lá, tanto o Holzman como a galera nos Estados Unidos, eles estão brigando de fato pelos componentes. Claro. Então, só que assim, é uma coisa que nós temos que ser bem unânimes, né? Tanto no ponto de vista do consumidor, como no ponto de vista do reparador. No Brasil, a gente tem um problema muito grande, que é a prostituição de mercado, como em qualquer país tenha isso. Então, assim, você que é um cara que investiu muito, muito na tua assistência para poder atender o teu cliente da melhor maneira, você tem equipamento adequado, e por muitas das vezes pode acontecer uma fatalidade de você, com a tua experiência, acabar ali um componente danificando no procedimento ali, com você fazendo todo o procedimento da maneira correta de reparo. Quem garante que um consumidor final que não tem os mesmos equipamentos e não tem experiência faria? Então, assim, eu só estou dizendo, por mais que o projeto de lei inicial não seja baseado em componentes, eu acho que, assim, se for para brigar por uma coisa para dar certo, é realmente só pelo ponto de vista dos periféricos, porque em relação a pequenos componentes é difícil, porque envolve todos esses fatores. Vai envolver fatores... Eu acho curioso. Eu acho curioso que você, de qualquer maneira, sinceramente, não quero entrar tanto, porque vamos acabar aqui batendo boca talvez meia hora sobre algo que não é real, não é atual, não é o ponto principal da questão. Mas eu acho, sinceramente, eu acho muito, muito curioso o seu ponto de vista como técnico, como pessoa que vive de concertos, vive de consertar placa. Você, tanto como eu, sofre para conseguir PWM, sofre para conseguir GPU, sofre para conseguir memória, mas você não acha correto a venda livre desses produtos. Aí você alega a sua concorrência, vai comprar esses produtos para fazer besteira. Mas por isso que eu digo, acabamos indo para outro lado. Mas uma coisa rapidinha que eu poderia falar, que eu poderia compartilhar com você é, quando você recebe um equipamento que foi mexido por outra assistência técnica, eles destruíram tudo, um dos culpáveis é você.
Porque, na verdade, não você, porque você é técnico, mas a administração da empresa. Porque você, como administração de empresa, você tem que gerar uma campanha de marketing onde você chegue primeiro no consumidor da sua cidade, no consumidor do seu estado, que você chegue até ele, que você ofereça algo bom a ele, que ele veja você e não veja outro. Quando eu recebo um equipamento mexido aqui na minha bancada, mesmo dá raiva, eu tô que nem você, me dá raiva e o caramba, eu fico bolado, eu tenho meus lives aí mostrando que eu fico bolado quando vem tudo futucado, porém, eu admito, já falei isso várias vezes, eu olho e uma das coisas que eu penso é, eu falhei, porque este cliente deveria ter achado a minha assistência primeiro. Okay? Inclusive, eu posso te garantir que as assistências... Então, Cristian, desculpa, mas aí você tem que ter um sistema de marketing absoluto. Então, como você tem uma concorrência. Mas não dá, cara. A gente está falando de São Paulo. Você tem 150, você não consegue ter um sistema absoluto de marketing. Não, absoluto não, mas minimizar os equipamentos estragados que você recebe. O fato de você receber uma eu posso garantir para você que as empresas que investem mais em marketing recebem menos equipamentos danificados. Olha, eu digo uma coisa para você, eu não julgaria assim. Eu acho que as pessoas têm várias formas de receber o equipamento. Por propaganda, por indicação, competência, tempo de mercado que as pessoas vão conhecendo e tudo. Até ia entrar nesse mérito do que o Felipe falou, que você até citou, receber memória, PWM e tudo, eu acho que isso daí já é um caso meio já ajustado, porque isso aí já está fixado ali. O que é mais latente, na minha opinião, é esses produtos que vocês que estão trabalhando nessa parte da lei do reparo, realmente requerendo que tenha reposição. Então, assim, carcaças de produtos, teclas, etc., que são esses produtos que são mesmo que a gente vê que precisam ser trocados e que se aproveitam principalmente as autorizadas, vamos chamar entre aspas, as autorizadas ou as pessoas que têm, ou as empresas que, não pessoas, as empresas que têm acesso privilegiado. Na verdade, pelo que eu entendi mais desse movimento, a gente está, vocês aí, né, eu ainda não estou, a primeira coisa que eu faço sobre esse movimento, estão contra o privilégio de algumas empresas de obterem coisas que outras empresas não têm. Então, se aqueles têm direito, todos têm direito. Então, isso é totalmente... Nós concordamos em gênero, número e grau com isso. A única coisa é que realmente é para descrever e detalhar isso de uma forma que possa ser abrangente o suficiente e que nem você está afunilando. Você falou, o componente está soldado, ou o tempo que o componente vai ter, ou quanto que vai ter para isso daí. Porque às vezes você tem... O problema é muito complexo sempre, mas ele tem que ser resolvido. Então, quando uma lei entra em ação, como, por exemplo, parece que está nos Estados Unidos, ou se entrar aqui, aí o problema passa a ser do fornecedor. Então, se o fornecedor tiver que fornecer peça, vai ser determinado, ele vai ter que fornecer a peça e ponto final. Quais são as peças? Definiu que tem que colocar, ponto final. Como que essas peças vão ser alocadas, como que isso vai afetar o mercado, aí já é minha parte, porque eu trabalho com isso. Somente o futuro e o andar da carruagem que vai dizer para a gente se vai encarecer o processo de importação, se eles vão jogar esse custo. A única coisa que eu falo é assim, que eu tenho certeza, sempre o consumidor paga o custo. Então, sempre o consumidor paga um custo. Se o processo encarecer de alguma forma para o fabricante joga esse custo no global dele ali para que ele encarece o produto. Mas assim, tem que ter o produto de reposição, entendeu? Então, desde que isso seja feito de uma forma consciente, que tenha os produtos corretos, projetos, por exemplo, eu acho, esse também é um detalhe, quais os projetos que têm que ser mesmo compartilhados, né? Então, assim, eu acho que essa parte de projetos e orientações para reparo são bastante úteis, tá? Não os projetos de dimensionamento, outros tipos de projeto, eu acho que já são realmente propriedade intelectual, não cabem a esse caso. Mas os projetos que têm a ver com circuitos de reparo, aí sim tem bastante validade. Então, assim, essas coisas que eu estou dizendo, que elas devem ser realmente separadas para que depois não confunda isso e que haja muito conflito, né?
entre as partes. Eu acho assim, sou totalmente a favor do projeto dessa forma, porque ele vai ajudar, inclusive, não só o pessoal que repara, mas o consumidor, que eu sou consumidor também, entendeu? E assim, essa forma que eu falo de não onerar para processo de empresa, não é que eu estou falando do seu caso de colocar carcaça de notebook, porque, os caras podem muito bem, só para vocês saberem, uma coisa que acho que a maioria aqui não sabe, a grande maioria, a absoluta maioria daqui não sabe. Então eu vou falar uma coisa que talvez potencializa o interesse e até a forma de vocês verem. Geralmente, não digo a nossa empresa, porque nós temos um escritório onde a gente promove o RMA. Mas quando eu entrei, eu implantei o RMA da Galaxy e eu implantei o RMA da Corsair. E a maioria das empresas, não é brincadeira o que eu vou falar, trabalha com porcentagem de RMA. Eles não fazem a garantia no Brasil. Então você vai ver muita empresa que não tem garantia no Brasil, empresa gigantesca. Isso é negociado na base de 1 a 2% pelo negócio. Então, se uma empresa comprar, para cada $100 que a empresa compra, ela devolve em credit note $2 ou $1, dependendo do tipo de produto, como garantia. Porque aí a pessoa que está comprando se responsabiliza pela garantia. Veja que parece pouco, mas se você está falando assim de $100 mil, nós estamos falando de $1.000 obrigatoriamente, ou $2.000 que vão voltar de garantia. Então, da mesma forma que eles podem devolver esse credit note, eles podem pegar 1 ou 2% de carcaças e colocar no mercado disponíveis. Uma forma inteligente de fazer isso, Christian, é assim, disponibilizar um local onde todos tivessem acesso. Porque, você entendeu? Vamos supor, o fabricante A, ele é obrigado a ter essa peça pelo mesmo preço para todos, inclusive para a autorizada. Porque senão vai ficar uma confusão do diabo. Então eu estou colocando até um passo adiante, porque como eu sei desse negócio de 1 ou 2%, então o fabricante ele manda 1 ou 2% de carcaça a mais, ou de tecla, ou seja lá do que for, e isso fica disponível para venda de acordo com a quantidade de produto que vem para o país. Então, para cada tanto produto que vem para o país, ele disponibiliza. Se por acaso quebrar a regra, for uma incidência maior, ele é obrigado a fazer uma importação para suprir. A gente chama isso de buffer de RMA. Então, ele tem que ter sempre um buffer para cumprir com eventuais problemas de garantia e durante um tempo que também deve ser estipulado. Eu acho que é uma grande ideia pensar dessa forma. Acho que essa é uma linha que deve ser levada aí para o pessoal que está trabalhando com isso. Com certeza que deve ser uma porcentagem dos equipamentos que são importados, no caso que você menciona a importação. De fato, assim se trabalha em vários ramos, não somente em venda de hardware, senão que também em venda de ferramentas. Eu estou em contato estive, ao longo desses anos, 20 anos consertando cacareco, em contato com vários importadores também. Então, sim, é uma questão de estadística. Aproximadamente X% vai falhar. Algumas empresas têm um RMA mais alto, outros um RMA mais baixo, mas é importante levar em conta esse porcentagem de aparelhos que vão falhar, ou esse porcentagem de equipamentos que podem sofrer acidentes, não é só uma questão de falhar, e ter esse estoque disponível. Ou seja, tudo muito bonito. Senhor importador, senhor empresário, legal. Você quer ir lá na China, comprar o aparelho mais barato, trazer para cá, pagar os seus impostos, ter a sua empresa, seus funcionários e vender mais caro. No final das contas, tu vai ganhar dinheiro porque ninguém é santo. Mas tenha também a responsabilidade, já que você está ganhando o dinheiro do povo, de oferecer um benefício para o povo, um bom serviço, uma responsabilidade social com o povo. Essa é a questão. Então, eu espero poder colaborar também, pelo menos com a parte que me cabe, que eu entendo um pouco, mas eu acho que tem muita coisa para ser desenvolvido. E, por último, eu diria para vocês que eu acho que se não vai ser uma lei, provavelmente vai ser aprovada, porque se já foi e já está na Europa, já está nos Estados Unidos, cedo ou tarde vai bater aqui no Brasil. Eu acho que ela vai amadurecendo com o tempo, entendeu? Eu não acho que ela vai sair perfeita de cara,
mas eu acho que depois ela vai ter que ir se ajustando de acordo com o funcionamento, entendeu? Então, com o tempo, eles vão ter que corrigir determinadas partes dessa lei aí para que ela vá se adaptando para o maior número de pessoas possível. Eu acho que tudo tem que ir se adaptando, né? Nós também vamos ter que ir nos adaptando. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho sob a questão de não há placas de reposição, então eu me dedico muito a consertar placas. Se começar a ver placas de reposição no mercado, eu também vou ter que ter isso em mente e trazer isso para o meu negócio, para a minha empresa. Algumas placas se consertam, outras placas se trocam. Todos nós temos que mudar um pouquinho, vamos ter que ir mudando e nos adaptando a isto, porém, é um fato de que é uma evolução necessária e inevitável. Estamos chegando num ponto onde, como nem você falou, o planeta inteiro está lutando por isto. Nós não vamos ficar fora disto. Em algum momento, essa evolução vai chegar até nós. Vai chegar. O importante é que ela chegue de uma forma, né, bem equilibrada, bem correta, bem descrita, para que não se torne um instrumento aí de processos inúteis, de confusões aí. Então, ela tem como ser feita de uma forma bem feita. Eu acho que as coisas que a gente falou aqui, se tivesse na frente dos caras que estão escrevendo essa lei, entendeu? Se eles pudessem escutar isso que a gente está falando, talvez tivessem boas ideias, né, que partissem de algumas das coisas que foram faladas aqui. Não, mas com certeza isso que nós estivemos falando aqui vai chegar até o deputado, até o assessor do deputado. Essa ideia que cada um possa colocar o seu grãozinho de areia. Por isso que eu estou aqui. Veja bem, eu, por exemplo, estou como assistência técnica, principalmente trabalho com notebook, MacBook, console de videogame e iPhone. Bem, o Felipe, por exemplo, trabalha principalmente com placa de vídeo, com equipamento gamer. Isso me lembra também tela de monitor. Tela de monitor é um sofrimento arrumar, tu não arruma em canto nenhum. Mas tá bom. Então, o Felipe está aí trabalhando de serviço técnico também, só que num ramo meio paralelo. Eu conserto placa de vídeo, mas muito pouquinho. O que eu mais recebo aqui é outras coisas, que nem eu falei. E você, Ronaldo, está nos expondo a sua experiência, o seu ponto de vista de uma pessoa que está trabalhando faz um montão de tempo com a indústria, com os fabricantes, com os importadores. Então, se cada um colocar o seu grãozinho de areia, vai acabar saindo uma lei que vai beneficiar a todos. E esse é o objetivo, e por isso que eu tô aqui. Equilibrada. Exatamente. Muita coisa pode melhorar em cima disso daí, tirar, de certa forma, o monopólio, né, esse privilégio. Eu acho que a base da lei é o privilégio que algumas empresas têm de obter esses privilégios que eu estou falando, em detrimento de outros. Então, isso faz com que eles tenham esse tipo de, entre aspas, monopólio, os serviços tenham que ser executados por eles e, consequentemente, o preço também direcionado por eles. Só um último também, eu falo bastante, mas colocar um ponto de vista. É para pensar, por favor, eu nem posso falar nada em relação a isso. Nós temos dois mercados diria, dois segmentos dentro do mercado de computadores que com certeza estão inclusos aí os trabalhos do notebook do Christian, que é um aí supermaster aí de reparo de notebooks, que são os processadores e as placas de vídeo. São, acredito que os dois componentes mais vendidos e mais importantes do mercado de hardware, tanto de PC quanto para notebook. E a gente tem esses dois mercados na mão de 3 empresas. Então, a gente já vive esse dilema de estar, digamos, atrelados e ter que seguir o que é direcionado pelos preços determinados por 3 empresas, Intel, AMD e NVIDIA. Então, assim, a gente já tem esse tipo de digamos assim, porque é difícil de eu falar isso, veja que é difícil de eu falar isso, até pelo meu trabalho e tudo. Mas a gente já está direcionado a ter que cumprir isso. Então, assim, quando a gente estende isso para mais coisas, né, a gente está piorando ainda mais essa situação. Porque só tem isso para escolher. E aí chega num lugar e você tem que fazer com ele.
Então, assim, só para dar um exemplo para vocês, tá? Que vocês estavam falando, eu tive que fazer um serviço num notebook, num smartphone Samsung, que saía mais caro do que o que ele valia. Então, assim, muito provavelmente, se tivesse mais acesso aí e outras empresas pudessem fazer da mesma forma, eu teria pago muito menos e saído muito mais satisfeito. Eu acredito pelo exato motivo que você disse, Ronaldo, que estamos presos na mão de 3 fabricantes-chave no mundo inteiro, né? Que não sei quando, mais adiante, pode ser daqui a 10 anos, mas nós vamos acabar debatendo novamente com componentes. É inevitável também, porque um dia o mundo cansa de ser dominado por 3 caras que fazem o que querem, né? Hoje eu acredito que a vida deve ser vivida um dia de cada vez, uma luta de cada vez. Hoje estamos falando de peças de reposição e o objetivo é obter o melhor projeto de lei que seja de benefício para todo mundo e dessa maneira também ganhar essa experiência e no dia de amanhã, se a gente tiver que debater de novo sobre outra questão, também poder trazer toda essa experiência legal para continuar em conjunto, debatendo e achando soluções positivas para toda a comunidade, né? Olha, queria agradecer demais o Christian, dizer para vocês todos que é um profissional assim de extremo respeito que eu tenho. É um cara que já há bastante tempo a gente já conversou, acho que já faz uns 3 anos que eu já conheço ele, talvez até mais. E é um cara muito bom no que ele faz. É um cara aí que também veste muito a camisa do consumidor, então mandar um abraço para ele daqui do Brasil. Dizer para ele que eu gostaria de convidá-lo para mais vídeos e mais lives, inclusive que a gente possa fazer uma propaganda maior, porque o nosso canal está meio parado, vai ficar gravado tudo, mas estamos produzindo pouco conteúdo. Falar de outras coisas também, dessas placas falsificadas, dessas pilantragens. Eu não sei se você chegou a acompanhar aí, mas está cheio de pilantragem no Brasil. É uma outra boa ideia para uma live da gente. Agradecer muito a sua presença. Agradecer ao Felipe, que é um dos caras que eu conheço que teve um desenvolvimento mais... Nossa, uma curva ascendente assim, monstruosa no conhecimento dele. Um super abraço. Felipe já é meu brother. O Felili, que é uma menina, Felili, que já é da casa aqui, super brother da gente, está aqui com toda a paciência, e a cada um de vocês que está aqui com a gente participando dessa live, agradecer demais vocês todos. E para terminar, só para terminar, eu tenho 3 perguntas aqui, que eu vou fazer para vocês aqui. Eu tenho 3 superchats. O primeiro é o seguinte: boa noite, pessoal. Ronaldo, fica a questão da como fica a questão da obrigatoriedade dos fabricantes para fornecer peça de reposição por até 5 anos, pode se eximir da responsabilidade após esse tempo? Veja bem, as responsabilidades são as que estão descritas em lei. Então a gente não é uma coisa que é fácil de definir, que nem a gente estava nesse debate assim. Quais as peças de reposição? Esse é um dos temas, né? Então, como a gente chegou aqui a uma conclusão, você já imaginou se tivesse que ter GPU disponível? Então, eu sou sim a favor, eu não sei como vai ficar isso, mas já existe essa lei. Então, se, por exemplo, você tem lá um indutor no seu carro, lá qualquer elemento do teu carro, eu estou dando o exemplo do carro, porque o carro é um bem de consumo que acho que o que a gente mais tem aí, um dos que a gente mais tem no seu celular, que é mais, mas a gente está falando de um elemento aí que precisa realmente de muitos anos de garantia. A gente vê carro rodando aí com 30 anos e o carro tem que rodar muito tempo. E aí esse carro mudou de linha, aconteceu alguma coisa e não tem mais peça, então eles determinam um tempo para que tenha essas peças de reposição. Assim como eu falei no notebook, no caso do Christian, existe a justiça sim. Então, se o cara sentir lesado que não tem o componente de reposição para aquela peça lá que está com defeito, ele pode sim acionar a justiça e trair de uma forma litigiosa contra a empresa que não está dando a garantia em função daquilo. Então, para o Rainbow Plus, que é a brother da gente aqui, então já existe essa lei. Não é especificamente a lei do direito de reparar, mas já existem
muitas coisas que é obrigatório mesmo a ter a peça para reposição e para troca, beleza? Só que eles querem obrigar que você faça essa troca em determinada situação, em algumas privilegiadas, vou falar assim. A outra é o Dino Falfo, que mandou aqui uma doação, é sempre um brother da gente, está sempre ajudando. E a última pergunta, Ronaldo e os convidados, tenho uma pergunta a fazer a vocês. No mercado de TI, temos certificações conhecidas no mundo. Por que não vemos isso em reparos e manutenção? Por que não criar uma? Fica uma sugestão. Acho que o Christian e o Felipe sabem melhor do que eu falar isso. Por que não tem uma certificação do time aí, do pessoal que faz manutenção? Eu acredito que... Oi, pode falar, Felipe. No meu ponto de vista, o Christian também pode debater sobre isso, é que, assim, a base é a eletrônica, né? E a gente não tem nenhuma formação a nível superior que capacite o cara a consertar um laptop, uma placa-mãe. Então, acaba-se que sempre vai partir do princípio de o cara ter a base em eletrônica. E com a base em eletrônica, ele vai escolher a área que ele quer atuar e vai dedicar o teu conhecimento em eletrônica baseado na arquitetura daquele equipamento, ou do notebook, de uma placa-mãe, uma placa de vídeo, enfim. Porque você não tem uma formação superior que te qualifique como um técnico especializado em placa-mãe que tem certificado. Porque no Brasil isso é muito comum, né? Você ter cursos que te tornam um profissional especialista daquela área. Mas no intuito de trabalhar no segmento, você é um especialista e não um mestre, um doutor. Por quê? Você tem um conhecimento especializado naquele tipo de equipamento. Então, assim, conhecimento prático. Como não tem uma formação superior em determinados equipamentos, você tem que ter uma base eletrônica, você tem esses cursos de especialização. Você vai ser um especialista, mas nunca um mestre, um doutor. E aí a gente esbarra numa coisa, viu, Felipe? Às vezes o cara também tem toda a teoria, mas não tem prática, né? Então, assim, às vezes o cara tem toda aquela... O que eu acho muito legal ali fora, o Christian, que está sempre próximo aí da galera, é que, assim, todo ano, quando sai uma arquitetura nova de um iPhone, por exemplo, de um MacBook, junta um grupo ali de especialistas para estudar aquela nova arquitetura. Então, sempre você vai ter cursos de especializações para as novas arquiteturas. Lembrando que sempre a base é a eletrônica, mas nunca você vai ter assim, eu tenho uma universidade aqui que vai te deixar um técnico, vai te formar um técnico especializado em placa-mãe, em placa de notebook. Por quê? Isso hoje é muito confidencial. O fabricante ele não quer que você repara. O fabricante ele quer que você troca. Então, por isso que a lei de direito de reparar também ela vem com esse intuito de brigar para que você tenha o seu direito de reparar. Mas o fabricante ele não quer te ceder informação, ele não quer te dar os guias, porque, assim, tirando o princípio de reparo dos técnicos, os recursos que a gente tem hoje para reparar qualquer equipamento eletrônico são, muitas das vezes, criados por nós mesmos com a nossa base eletrônica. Mas o fabricante, ele possui um troubleshooting, né, que é um guia de reparo de defeitos de engenharia, falhas de engenharia internamente deles, que isso daí, em grandes casos, facilitaria a vida do técnico reparador, porque você tem muitos defeitos que são falhas de engenharia. E você tem outros defeitos que, de certa forma, a gente descobre analisando, estudando com a nossa base eletrônica. Então, assim, não existe, de fato, nenhum curso que vá te ensinar do A a Z a reparar uma placa com formação ali, porque sempre está evoluindo. Você vê, a gente tem as arquiteturas de placa de vídeo, que a gente pode falar. Como eu e o Burt, que estudamos bastante sobre as arquiteturas, né, a gente dedica o nosso conhecimento a isso, a gente pode dizer que da série 10 à série 30, mudou muito a arquitetura de funcionamento das placas de vídeo. A placa de vídeo ela está totalmente inteligente, ela tem muitos circuitos como um notebook. O Christian, ele tem o curso de notebook dele, que inclusive eu sou aluno, ele abordando as tecnologias desde da quarta geração, né, que é a Haswell, os processadores Intel Bay Trail, até a oitava geração. Então, sempre vai ter essa variável, sempre vai
surgir novos equipamentos eletrônicos com uma arquitetura totalmente um pouco diferente da anterior, que você vai precisar estudar e se especializar naquilo. Só que, infelizmente, o fabricante ele não quer que você conserte. Então, por isso que não existe um curso, uma instituição patenteada que vai te tornar um especialista nisso, porque o fabricante ele não quer. A partir do momento que o fabricante falar, não, vamos criar técnicos, provavelmente vai ter alguma instituição que vai te formar. Mas por esse mercado não ter o apoio do fabricante, acaba que a gente não tem essa... Como é que eu posso dizer? A gente não tem essa formação obrigatória. É tua experiência eletrônica, a tua prática, a tua dedicação que vai te tornar um especialista. E os cursos, né, da galera mais experiente, como o Christian, é especialista em notebook, tem o curso dele, ele dispõe a experiência dele em forma de curso para qualificar um profissional que quer exercer essa função. Eu tô plenamente de acordo com o que o Felipe mencionou. Eu acho que esse mercado também é um mercado muito novo. Se pararmos para pensar, faz pouco mais de 10 anos uma placa-mãe era algo que ninguém reparava, a não ser, bom, a fábrica, né? Não havia profissionais de reparo em placa há pouco mais de 10 anos. Eu acho que tudo isso começou bem forte 2008, por aí, 2009. Então, é um ramo que tem que ir evoluindo aos poucos. Consideremos que nem o Felipe falou, que está certíssimo. Imagina um curso, uma capacitação especializada em conserto em eletrônica digital, digamos assim, mas tendo como certas matérias, notebook, telefonia, etc. Com o que a gente vai estudar? A gente vai estudar com um esquema que saiu lá da página do chinesinho que vazou da fábrica. Não, isso não tem como dar uma seriedade nisso aí. É por etapas. Eu acho que o que nós estamos fazendo agora, eu estou muito feliz em participar, estou muito feliz em contar com o apoio de vocês, porque eu acho que nós estamos dando mais um passo, caminho a uma capacitação. No dia que nós possamos ter uma sala de aula com esquemas fornecidos pelo fabricante com o objetivo de capacitar técnicos, vamos estar um passo mais perto, né? Hoje em dia não é. É isso aí, pessoal. De certa forma, pelo que eu dei uma estudada, eu acho que, assim, poucos países têm alguns treinamentos de fabricante, né? Mas é bem restrito, né? É mais ali poucas assistências, né? Vendo ali por fora, lá no exterior, assim como a Apple, né? A Apple lá nos Estados Unidos parece que ela tem um treinamento mais específico para os profissionais da área, que aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, se você for um técnico que tiver a certificação ACMT, né, que é uma certificação técnica e que você é apto a consertar qualquer equipamento do Apple, desde que seja trocas de periféricos, não reparo, enfim, porque a Foxconn, que fabrica as placas para os MacBooks, ela proíbe a Apple de fazer qualquer reposição, intervenção de componente na placa. Então, assim, alguns países você tem uns treinamentos ali a fundos, né? Eu não sei se isso é muito pela cultura do país também, enfim, porque, assim, tem países que o cara já é obrigado a cursar eletrônica desde o ensino médio. Então, de certa forma, o cara tem uma base, um conhecimento para poder exercer aquele reparo, aquela intervenção. Mas todos os treinamentos mais avançados que apontam a consertar a placa trocando componentes, normalmente estão ligados a alguma empresa. Ou seja, você tem que estar na indústria. Você se capacita para consertar os equipamentos da ASUS trabalhando na ASUS. O que eu não vi até o dia de hoje é uma certificação oficial que não esteja ligada a nenhuma empresa, né? Sim, isso daí seria um grande, assim, né? De certa forma, um grande avanço, porque... como o Ronaldo perguntou para a gente e eu passei aqui do meu ponto de vista. Hoje, o conhecimento que a gente detém é especializando, estudando com a nossa base e fazendo, de certa forma, o mercado, né, ter essa repercussão que tem hoje aí, o mercado técnico nosso, que é um mercado que cresceu muito, né? Se a gente for colocar aí um gráfico aí desses últimos 10 anos, o mercado de reparo ele cresceu muito, até mesmo pela questão de custo, né? Uns países que eu gosto de observar muito que esse mercado de reparo está muito assim, a ascensão é Índia. Na Índia os caras consertam tudo. Na Índia os caras consertam celular que aqui já
de celular de 10 anos atrás, que aqui não tem, foi fabricado 10 anos atrás, os caras na Índia estão usando, reparando. Então, assim, é um mercado bom, né, Christian? É um mercado, assim, você que é um grande profissional para mim, é um exemplo, sabe trabalhar, tem conhecimento. E, assim, o nosso foco e o objetivo é, de certa forma, capacitar bons profissionais para poder exercer o trabalho. E, lógico, né, se a gente tiver informações, né, o fabricante fornecer, sempre vai ser de grande valia, com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês. 2 horas de live aí, foi bem legal. Convido vocês a ter o contato de todos aí no WhatsApp. Pessoal, breve vocês vão ver a gente de novo em outra live. Muito obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal do Christian, tá lá na descrição. Tem o vídeo dele lá, acho que se não tiver eu já ponho aí. Tá na descrição o canal dele? Ó, por favor. InfoSquad. Pessoal, acho que tá na descrição, sim. Pera aí, só um segundo. Tá na descrição. Vou mandar um salve aí pro meu amigo Vinícius King Tech, tá acompanhando a gente aí na live. Peraí. Coloca lá InfoSquad, tá? Pessoal, dá um like lá, se inscreve no canal da InfoSquad. Você quer aprender sobre reparo, esses caras, Hardtech e InfoSquad. Os caras são top de linha, brothersaço da gente. Muito obrigado a todos. A gente vai colocar na descrição. O Felipe já tá pondo, né, Felipe? Coloca lá. InfoSquad. Vou escrever aqui para vocês. Todo mundo que está aí vai ficar na... Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Christian. Obrigado, Felipe. Obrigado, outro Felipe. Nossa. Grande abraço para vocês. Beijo para todos. A gente mantém contato. Falou. Valeu. Obrigado aí, Ronaldo. Obrigado aí, gente. Valeu, Felipe. Obrigado, bom descanso. Um abraço, Christian. Até a próxima. Falou. Obrigado, Christian. Prazer. Valeu.